Como que uma mulher se aposenta agora em 2024, em 2025, sem idade mínima? Este é o tema do nosso vídeo. Fique aqui comigo porque tem possibilidades boas aqui. E antes de qualquer coisa, aqui embaixo tem um botão vermelho e eu peço para vocês, já clica, se inscreva no canal. Assim nós conseguimos passar mais informações, informações corretas, informações seguras para toda a sociedade. E vamos lá. Eu quero que vocês pensem como uma loja de departamento. Sabe a Pernambucanas, C&A, Marisa, essas lojas? São lojas de departamentos. Lá não existe uma divisão. Tem o setor masculino, tem o setor feminino, tem o setor de lingerie, o setor de calçados. Pois é, aqui funciona da mesma forma. Em direito previdenciário, quando nós falamos de aposentadorias, nós temos vários setores. Nós temos setores específicos e nós temos um setor comum, um setor que tem de tudo naquele setor. E o que a gente vai pensar aqui são nas aposentadorias específicas, que são esses setores, e caso você não se encaixe em nenhuma dessas aposentadorias específicas, você vai para a comum, que é o setor comum. Então, vamos pensar quais são as aposentadorias específicas. Aqui nós estamos falando da aposentadoria do professor, da aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria especial, que são aquelas pessoas que trabalham com agentes nocivos, da aposentadoria também rural. Essas pessoas estão em um setor específico dentro do direito previdenciário, então elas possuem regras próprias. Mas se você não se encaixou em nenhuma dessas possibilidades, fique tranquilo, porque é de você que nós vamos falar. Nós vamos falar de duas regras comuns que se aplicam às mulheres para elas poderem se aposentar em 2024, em 2025, sem idade, sem o requisito de idade. E nós temos aqui duas possibilidades, e eu vou falar delas a partir de agora. A primeira possibilidade é a aposentadoria por pontos. E pontos são vários pontos que nós somamos para chegar num objetivo final, numa quantidade específica. O que são esses pontos em direito previdenciário? Aqui nós somamos a idade do segurado mais o tempo de contribuição. Nós vamos chegar no resultado. E para a mulher em 2024, ela precisa atingir 91 pontos. E em 2025, ela precisa atingir 92 pontos. Essa é a regra atual para a mulher se aposentar. Aqui não tem idade. Aqui tem apenas um outro requisito que precisa de cumprir, que é o tempo de contribuição mínimo. Quando for fazer essa somatória, a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. Então tem que pensar que tem que cumprir esse mínimo de tempo de contribuição, somando com a idade, atingindo 91 pontos agora em 2024, ela consegue se aposentar. A próxima regra é a regra do pedágio de 50%. Fiquem aqui comigo que vocês vão entender. Essa regra às vezes gera um pouquinho de confusão, mas no seu caso você vai sair daqui aprendendo. Essa regra é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição ela não existe mais desde 2019, mas nós continuamos aplicando as regras do direito adquirido e também as regras de transição. Uma dessas regras de transição é o pedágio de 50%. Como que nós vamos verificar esses requisitos? O primeiro deles, eu preciso que você entre numa máquina do tempo e volte lá para 2019, em novembro de 2019, e faça o seu cálculo de tempo de contribuição até novembro de 2019. A primeira coisa é essa. Porque a mulher precisa ter, em novembro de 2019, ao menos 28 anos de tempo de contribuição. Esse é o primeiro requisito, porque se você chegar lá em novembro de 2019 e não ter esse requisito, não adianta continuar com os requisitos. Então, o primeiro passo é esse. Lana, voltei em novembro de 2019, eu tinha 28 anos de tempo de contribuição no mínimo. E aí, quais são os próximos requisitos? Se você chegou em novembro de 2019, contabilizou o seu tempo de contribuição, verificou que tinha ao menos 28 anos, ótimos, vamos seguir. Como eu disse, aqui não exige idade nenhuma. Você pode ter quantos anos for, mas você precisa preencher um último requisito, que é o pedágio de 50%. Por isso que leva esse nome. Pedágio não é algo que a gente passa e paga? Com muita raiva, às vezes, mas é exatamente isso. O pedágio aqui nós vamos pagar, e nós pagamos aqui com
o período de contribuição. Nós pagamos preenchendo um período de contribuição específico. O que que você vai fazer? Você vai olhar qual era o tempo de contribuição que você possuía em novembro de 2019. Você vai ter que contabilizar o que faltava para atingir 30 anos de tempo de contribuição e ter em mente que você vai ter que pagar, além do período para atingir os 30 anos de tempo de contribuição, mais 50% daquele tempo que faltava. Vamos num exemplo que tudo fica mais fácil quando a gente fala de exemplo, né? Traz para a nossa realidade. Vamos pensar na Maria. A Maria chegou em novembro de 2019 com 28 anos de tempo de contribuição. Então, faltavam para ela 2 anos para ela atingir 30 anos de tempo de contribuição. O pedágio dela aqui vai ser um período de 1 ano, que é 50% desse período que faltava. Agora, ela precisa trabalhar os 2 anos que faltava para preencher o requisito de 30 anos de tempo de contribuição, mais esse 1 ano do pedágio que ela vai pagar. Então, ela vai trabalhar, contando lá a partir de 2019, mais 3 anos para poder atingir os requisitos da aposentadoria do pedágio de 50%. Então, percebam, nessa última regra também não tem idade. Você precisa focar no tempo de contribuição, fazer os cálculos, lembrando muita atenção, porque às vezes você consegue aumentar o seu tempo de contribuição com uma microficha, com um período rural. E você precisa assistir os vídeos que eu vou deixar na descrição, falando exatamente de possibilidades de aumentar o seu tempo de contribuição. E para finalizar, eu deixo aqui um alerta. Quando a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 50%, nessa regrinha aqui ficou o fator previdenciário, o terror no cálculo do direito previdenciário, uma regra de cálculo específica que existia e aplicava muitas vezes antes da reforma. Agora são pouquíssimos casos que se aplicam ainda o fator previdenciário, e um deles é a regra do pedágio de 50%. O fator previdenciário, a depender da sua idade, ali é feito um cálculo, você é feito um cálculo e pode ser que o valor reduza muito. Por isso que você precisa calcular e verificar os prós e verificar as possibilidades, porque talvez você vai se aposentar daí 1 ano com uma outra regra e vai ganhar muito mais. É preciso verificar isso, a gente faz através de um planejamento previdenciário. Então tome muito cuidado quanto a isso, mas existe aqui uma possibilidade de se aposentar sem idade, a mulher em 2024, com a regra de pontos e também com a regra do pedágio de 50%. Lembrando que eu estou falando de casos comuns e não de regras específicas, porque nós temos aí também outras regras específicas que não vão exigir idade, e eu vou trazer em um próximo vídeo. Agora a bola está com você. Você vai colocar aqui nos comentários um tema, algo que você quer ver aqui no canal e também a sua dúvida, para a gente conversar e eu trazer para o vídeo esses temas. Um grande abraço e até a próxima!